Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio agora aqui do nosso podcast AFIA, diretamente do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas aqui em Brasília. Reforçando para todo mundo que está nos acompanhando, nosso objetivo aqui é trazer conhecimento e trazer um pouquinho da oportunidade de quem não pôde estar presencialmente conosco aqui, que acompanhe de alguma forma também alguma das palavras, desse conhecimento que a gente vem tendo aqui, e são pessoas que estão participando do congresso, que têm diferentes participações, enfim, e trazendo essas palestras do palco para quem trouxe para cá, para quem conseguir escutar aí do conforto de casa ter essa oportunidade. Meu nome é Lucas Oliveira, eu sou médico emergencista e estou aqui como host também do podcast, e agora tenho dois convidados extremamente especiais, que acabei de descobrir que o Sebastião, que é o primeiro dos nossos convidados, também é de Cuiabá, assim como eu, então já temos esse ponto em comum. E a doutora Vilani, que está conosco agora também, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre sistematização de atendimento, sobre essa avaliação sistematizada como um todo e tudo que isso pode replicar, tudo que significa isso para o médico, ele tanto emergencista, pediatra, cirurgião, por exemplo, como também é uma das formações, como a gente estava conversando ali agora, da senhora. Então, ter isso aqui é justamente trazer a importância dessa avaliação, como na prática de vocês, na experiência de vocês, na vivência de vocês, como isso faz diferença, como ter isso tanto no atendimento vai beneficiar o paciente, claro, e também o médico, foi aquele assunto que a gente estava puxando mais cedo. Então a gente vai dar andamento nesse sentido para trazer o que vocês falaram ali, que eu não tive a oportunidade de ver, me chamou a atenção, pessoal. O pessoal fez uma simulação ao vivo aqui, um atendimento, mostrando que como isso de fato salva vidas, como isso de fato minimiza erros e como isso de fato traz segurança para o paciente também. Pro próprio médico e médica que está fazendo o atendimento. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer de fato ter vocês aqui. Então vamos começar a falar sobre isso. Vou começar primeiro com as mulheres, que sempre estão aí podendo tudo. E as chefas. E as chefas também, além de tudo, né, responsável por grande serviço, atuando como bombeira também, aí, coronel da polícia, do bombeiro, né, senhora? Corpo de bombeiros aqui também em Brasília. Então, o que a senhora tem visto de diferente? Alguma coisa para a gente começar esse bate-papo para esse pessoal que está nos acompanhando? Então, um prazer, né, estar aqui como presidente do Congresso. Mais né, esse adendo, tá, pessoal? Sintam-se especiais. É muito importante a gente entregar, né, essa sistematização, né, do atendimento ao paciente crítico, porque na emergência o paciente não tem a oportunidade de escolher um profissional que fosse da sua confiança ou que realmente ele fosse especialista. Né? Então, com essa abordagem, a gente precisa entregar de uma forma segura, isso também deixando o profissional seguro, né? Então, para que ele evite depois estar, vamos dizer, preocupado, realmente ele fez o certo, ele fez o que deveria ser feito, ele poderia ter feito algo a mais para aquele paciente, né? Então, isso é um treinamento que facilita ele atender, independente se é criança, se é adulto, se é gestante, se é politraumatizado, né? Normalmente a gente costuma dizer que esse treinamento em sistematização que a gente, né, traz à tona, vamos dizer assim, serve para atender um paciente de uma machadada na cabeça a uma topada no pé. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, isso é muito importante e perde realmente aquele medo da pessoa atender um paciente grave. Hoje, escutando essa palavra da senhora, eu já vejo muita solidez nisso. Quero te perguntar da seguinte forma: o que te fez perceber que isso era importante? Lá atrás, talvez. Alguma coisa aconteceu? Como foi? O que te fez mudar? Falar, isso é algo que eu quero me especializar, eu quero desenvolver. Como foi para a senhora isso? Então, eu tinha a intenção, né, de fazer cirurgia pediátrica, né? E tive aí a primeira oportunidade de fazer, né, a parte de pediatria, depois fiz a residência em cirurgia geral, e quando fui fazer a prova de cirurgia pediátrica, também apareceu um concurso, né, do bombeiro, e eu passei, né, no concurso e tive que escolher, ou ficava no bombeiro, até porque tem 6 meses, né, de treinamento durante todo o dia,
ou realmente ia para a cirurgia, né, pediátrica. Então, eu escolhi o bombeiro, da qual eu amo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada por ser médica e bombeiro, né, em qual o bombeiro hoje ele ajuda, né, assim, o atendimento, principalmente o atendimento pré-hospitalar. E o mais importante do bombeiro, que a gente não escolhe, né, é rico ou pobre, não. Chamou, nós estamos lá, seja de qual classe social ele esteja. Então, isso me fez, né, pensar, porque cada um atendia de uma forma. Na época, as pessoas, né, não tinham muito como treinar, né, o próprio bombeiro, os funcionários aí, em geral, né, nós tínhamos a portaria 2048, a 1863, a 1864, que faz toda esse, vamos dizer, esse arsenal que precisa ter uma ambulância, acesso porte básico, acesso porte avançado. Eu também tenho uma especialização em medicina aeroespacial, até porque nós temos helicóptero, temos avião, né? Então a gente opera na terra, no ar ou no mar. Bem como um bom emergencista. Bem como um emergencista. Anytime, anyone. E a gente tinha essa dificuldade. Mas se for uma gestante, mas se for uma criança. Então, com essa sistematização que a gente chama, né, Sebastião, de unificada, nós unificamos todos os treinamentos, todos os, vamos dizer, os cursos que são chancelados, para que a gente possa realmente dar aquela oportunidade, né, da pessoa que está correndo ali na viatura ou atendendo na emergência, poder atender de uma forma sistematizada, realmente focada no que ameaça a vida daquele paciente. Né? Então, nem todo mundo consegue, né, vamos dizer, pagar todos os cursos que são chancelados hoje, como é o PAUS, o ATLS, o ACLS, os mais conhecidos, vamos dizer assim. Então, com essa sistematização unificada, nós, tipo, que juntamos tudo que tem de bom, vamos dizer, em cada um, e dando essa oportunidade de um único treinamento, vamos dizer assim, o profissional conseguir atender aquele paciente, que seja gestante, que seja criança, né? Isso, minimizando sequelas, mortes evitáveis, né? E também, ao mesmo tempo, protegendo não só o profissional que está atendendo, mas também a instituição a qual ele trabalha. Ótimo. Então, já puxando esse gancho também, trazendo o Sebastião aqui para a conversa conosco, a gente conversou ali por bastidores em 5 minutinhos, como isso e esse entendimento da lei é alguma coisa extremamente importante para a prática. Eu acho que a gente tem uma visão, às vezes, muito romântica perante a medicina, do sentido, estou ali para ajudar, mas será que estou apto, de fato, a fazer o auxílio daquele paciente da melhor forma possível? Eu sou realmente um bom profissional, a gente brinca da emergência, uma brincadeira, que o paciente não nos escolhe. E a senhora mencionou isso e eu me identifiquei muito. De fato, a gente não tem essa preocupação, né, na nossa especialidade de fazer uma parte de publicidade, enfim, coisas assim, para que o paciente captar paciente. Nós não temos isso. Né? É pior pra gente, pra ele. Né? Exato, nós não temos isso. Então, o paciente não tem essa escolha. E um dos motivos de eu ter feito a emergência, de fato, foi justamente me sentir preparado para tal. Eu sempre coloquei meus avós como ponto. Eu sou de Cuiabá, como eu estava dizendo, eles moram hoje em Sinop, uma cidade do interior. E com certeza foi um dos motivos para eu ir. Falei, eu quero que quem atenda lá seja preparado. Então, eu continuo me preparando para tal e também divulgando. É uma das mensagens que o Congresso traz isso e a gente tem trazido, vocês têm trazendo isso no trabalho de vocês, tanto no curso em si, na prática de vocês e nos hospitais que a senhora coordena, nos hospitais que você trabalha também. O que hoje você enxerga que é essencial que o médico saiba em relação a isso? Tanto de proteção judicial, quanto de, claro, de competência técnica. Como que você vê isso hoje em dia? Pergunta excelente. Na saúde, a regra que vale é a da justiça. Como tudo. Como tudo. E às vezes a gente acha que não. Então, o que a justiça traz para nós? Falando não como médico de formação em urgência e emergência, falando como médico de formação em perícia judicial e direito médico, que é o seguinte. 2 situações. Uma situação em que uma pessoa é atendida e no final do atendimento ela tem uma sequela ou, infelizmente, ela vai a óbito. Caso que aconteceu com os meus pais adotivos, a gente pode conversar depois. E aí, esse é o caso. Foi atendido e no final evoluiu com sequela ou óbito. São 2 situações diferentes. Imagina que isso virou um processo na justiça, que tudo estoura lá. Primeira situação que é perguntada na justiça. Você tem treinamento?
Esse treinamento é independente da especialidade. Se você está manejando urgência e emergência, a portaria 2048 de 2002 do Ministério da Saúde, pessoal, grava isso, capítulo 7. Lá fala que tem que ter treinamento com certificação anual para quem vai começar a trabalhar e recertificação a cada 2 anos. A competência de oferecer esse treinamento, pela legislação, falando da portaria 2048, seria dos núcleos de educação e urgência. Por exemplo, do SAMU. Eu sou coordenador do núcleo de educação e urgência. A Vila já coordenou um monte de coisa, inclusive no núcleo de educação. A gente tem dificuldade de treinar o nosso próprio staff interno do SAMU. Imagina as UPAs, os hospitais públicos, para daí para os serviços particulares. Então, a gente não consegue. Esse é um fato. Por isso que os profissionais acabam ficando com a responsabilidade de buscar os treinamentos por si só. Ponto. Então, a primeira coisa que é perguntado quando tem um problema judicial. Você tem os treinamentos que a portaria 2048, no capítulo 7, no item 2, pede? Tá válido? Segunda pergunta. Segundo as resoluções 277, 279, 2110 de 2014 do Conselho Federal de Medicina, essas certificações estão válidas mesmo? O Conselho Federal de Medicina, 12 anos depois, falou assim, gente, tem que treinar todo mundo de acordo com a portaria 2048 Aquela mesmo. ordem que veio lá em 2002, vamos fazer acontecer agora. E aí, em 2014. uma coisa é o Ministério da Saúde, que é muito amplo, mas a gente é submisso a quem, como médico? Ao Conselho Federal de Medicina. Aí o negócio apertou. Certo. A terceira pergunta que vai ser feita é o seguinte, ok, você tem os treinamentos pedidos pela portaria 2048 e pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, você fez o que foi pedido pelos treinamentos que tem os guidelines, as diretrizes, ou você fez alguma coisa da sua cabeça? Porque no processo, o terceiro ponto que entra é a pirâmide de evidências científicas de Koch, onde opinião de especialista, a gente até disponibiliza depois nas redes sociais, pessoal. Desde 1995, opinião de especialista é o menor nível de evidências científicas, tanto em confiança quanto validade. Aí vamos lá. Se uma pessoa atendida morreu, infelizmente, ou teve uma sequela, mas o profissional estava treinado, a certificação dele está válida e ele fez o que o treinamento, os protocolos, os guidelines orientam, essa pessoa teve sequela ou morreu porque era da gravidade do caso dela. Mas se o colega médico não tem os treinamentos válidos ou tem os treinamentos, mas fez algo da opinião dele, não tem como falar que ela não sequelou ou não morreu por falha dele. Aí ele se lasca. Tá. Esse é o racional. E como fica a faculdade de medicina nesse meio? Pergunta excelente. Aqui no Brasil houve um jeitinho brasileiro. Os colegas vão me entender. A gente já conversou muito disso. Já assistiu Grey's Anatomy? Alguns episódios. Não sou maior fã, mas assim, House. A novela. Pode ser House. House eu gostei mais. Mas se você reparar mais no Grey's Anatomy, quando eles acabam de entrar no hospital, no serviço de cirurgia, eles são chamados de quê? Internos. A nível mundial, pesquisa isso, pessoal. Países de primeiro mundo, o internato, ele é o 7º e 8º ano de uma especialização área geral. Cirurgia geral, clínica médica geral, pediatria geral, obstetrícia geral. E depois, quando ele vai para sub, é que ele é chamado de residente. Como é que é aqui no Brasil? Sai é o médico generalista, depois vai para residência se quiser. Pegaram o 7º e 8º ano e botaram dentro dos 6 anos da graduação. Sendo que num país de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Japão, no 6º ano, ele não é médico. Ele forma bacharel em medicina. Não tem CRM, não pode atuar. Ele pode passar na residência para estudar e atender ali dentro. Então aqui houve esse jeitinho brasileiro. Isso significa o seguinte, tudo bem. A gente é um país continental, população muito grande, precisa de gente para atender. Você tem que sair da graduação treinado. Então você tem que entender que, pela formação brasileira, quando você entra na faculdade de medicina, você é um médico em formação, desde o dia 1. E no internato, você tem que só saber 2 coisas, pessoal. O mais grave e o mais comum. O restante, tudo dá tempo.
Tudo dá tempo de pesquisar. E é importante saber onde pesquisar. Isso é uma parte que a formação vai nos ensinar. Com certeza. Né? Deveria. E agora, então, já passando disso, dessa parte que a faculdade, pensando em legislação, não te protege, você não está apto, como é bem conhecido, como falado, a fazer todas as práticas, você não está respaldado, como vocês estão pontuando, com base nas portarias que trouxeram. Vocês hoje têm um papel também de receber muitos desses recém-formados nos trabalhos e nos serviços que vocês atuam e coordenam. Não sei como é exatamente o SAMU, mas nos hospitais que a senhora é uma das coordenadoras, vocês têm essa realidade. Como vocês percebem hoje o recém-formado? Como que está isso? Como é a recepção do serviço com essa pessoa? Como vocês têm sentido que a nossa formação está indo? Então, nesse período agora está um caso bem específico, vamos dizer assim, principalmente por causa da pandemia, claro, né? Porque nós verdade. tivemos vários, vamos dizer, formandos, né? Que tiveram um gap muito grande em relação à prática, né? Pela pandemia, eles como estudante não podiam se expor, até para, né, expor um menor número de pessoas, não tinha vacina na época. Claro. Então, nós tivemos, né, e vários períodos que foram feitos online, né, para não parar, ao mesmo tempo dizia, mas precisa ir, é que precisa de médico mesmo, então não vamos parar a faculdade. Então houve vamos dizer, uma perda, não tem como, né, uma coisa é você estudar por mais tecnologia que seja, uma coisa é você realmente ter a prática, examinar o paciente, até a conversa, né, ali, como se diz, o dia a dia com o paciente. Então, hoje nós estamos colhendo esses frutos, né, desses profissionais que vieram aí da pandemia, né? E muitos também que nós estamos hoje são as faculdades particulares que nem sempre realmente tem todo esse cuidado, às vezes tem até o material, mas não necessariamente os professores integrados na simulação. É o que a gente vê muito ainda, principalmente a gente que dá aula em vários lugares, né, como convidado, enfim, e a gente chega lá e as pessoas dizem, nossa, mas ninguém nunca deu uma aula ou um treinamento com essa, ou seja, colocando a parte teórica do livro, do rodapé do livro que ele aprendeu, em que lugar ele vai usar aquele rodapé do livro no paciente. Né? Então, e é essa finalidade que a gente traz hoje na sistematização, né, para que ele realmente, aquilo que eu estudei no livro lá do Gaito, onde que eu vou apresentar? Onde que eu vou usar aqui, né? Então a gente não vê as pessoas linkando realmente o aprendizado com a prática, né? Então eles chegam com muito medo, eles chegam muito, principalmente na emergência, né? Eles realmente não sabem essa sistematização. Eles estudaram, eles às vezes tiraram nota 1000, como se diz, mas realmente não sabem em que momento ele vai empregar quando ele estiver frente a frente com o paciente. A situação, né? Então, do atendimento de emergência vai muito além do questão teórica, né? Déficits cognitivos, de estresse, distrações. Exatamente. Né? Principalmente, não tem como você vai atender sem estresse. Então, não é emergência. Não né? Não, nunca vi minhas rugas aqui, eu com 28 anos, vocês olharem aqui. Exatamente. Ruga, então, isso já é uma coisa de emergência, já é isso, é estresse, né? Então, você precisa tomar decisões, e as decisões têm que ser baseadas em evidência, não pode ser da minha cabeça, eu preferi fazer isso aqui. Não é o que você preferiu, é o que realmente o caso clínico requer. Outra coisa importante é que o protocolo não vai salvar todo mundo, não é isso. Você tem que administrar a clínica do paciente, porque cada paciente é um paciente. Ao protocolo, você tem que saber manejar a clínica do paciente dentro de um protocolo. Não é uma receita de bolo, um protocolo não é uma receita de bolo, mas sim um guia, um passo a passo que você vai adaptando de acordo com a realidade do paciente. E como vocês têm visto, como vocês fazem para desenvolver isso nos alunos de vocês?
Então, hoje a gente emprega a sistematização, uma coisa, né, que é, como eu falei, é bem importante essa sistematização, mas ao mesmo tempo fazendo com que ele raciocine, né, não que é o que mais hoje o aluno, principalmente que sai da faculdade, ele quer, já dá o CID, dá o diagnóstico, não. Emergência não tem diagnóstico, né? Veja um diagnóstico sindrômico. Em vez de você querer dar um único diagnóstico, dê 10. Esse caso Possíveis pode 10. ser 10 possíveis. E aí eu vou excluindo. Não pode ser esse, por isso, por isso, por isso. Não pode ser aquele. Por quê? Você minimiza os erros. Então, ao contrário da gente querer dar um diagnóstico único, a gente tem que ampliar, né? Como é o caso, por exemplo, de dor torácica isquêmica. A pessoa, não, isso aqui é um infarto. Não, e os outros diagnósticos diferenciais de pneumotórax, infarto? laceração de esôfago, tamponamento, os Big Six, né, que a gente fala. Exatamente. Hoje, se você tem uma rotura de esôfago e chega com uma dor torácica no troponina pronto-socorro, a sua chance de dar ruim, como se diz, é alta. Porque as pessoas vão fazer. As enzimas estão ótimas, o eletro está excelente, não tem supra, não tem infra, não tem bloqueio, não tem nada. A enzima normal, se você não sair de lá com um diagnóstico psicológico, é bem provável que você saia de lá. E simplesmente você está com rotura de esôfago, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ampliar o leque e não querer afunilar o leque. Então, vocês acreditam que hoje a chave dessa sistematização é ter esse panorama geral e dentro disso conectar os pontos e associar probabilidades, vamos dizer assim. Exatamente. Probabilidade, isso pode ser tal coisa, e na minha cabeça, assim, o que mais faz diferença na minha prática, vamos ver se vocês, não sei se já pensaram nessa ótica, que é justamente você entendendo que o que vai fazer dos Big Six, vamos pensar, não é o que une elas. Todas elas têm dor torácica, por exemplo. Sim. É o que diferencia. Com certeza. Exatamente. Então você tem que encontrar nessas suas possibilidades aquela coisa mais específica. Pensando no conceito de sensibilidade e especificidade, por exemplo, a sensibilidade vai nos fazer chegar até aquelas 10. E a especificidade vai vir pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Excelente. Isso é um desenvolvimento que a gente vai fazendo ao longo desse período todo que vocês estão dizendo, e eu concordo, que é a sistematização, certo? Que a gente vá abrindo o leque, e desse leque a gente aprenda como guiar. Isso. Vocês conseguem ver pessoas progredindo nisso? Hoje? Vocês sentem que a gente está evoluindo? Sim. Sente? Tá, sim. Outra coisa que eu acho importante também hoje, né, no ensino, é você simplificar a forma de transmitir. Né? Um exemplo é o eletrocardiograma, né? Então, às vezes, a gente estudava 6 meses o eletrocardiograma e o professor, né? Eu sou formada há 30 anos, sou formada quase da minha idade, né? Então, assim, Mais tempo de formado que sem formado. Mais tempo de formado que de vida. Mas assim, nossa, quando a gente ia estudar eletro, a gente até tremia, porque era tão difícil a forma que era ensinada, e hoje, pelo contrário, a gente vai dizer, olha, não que nós vamos ensinar todas as filigranas que tem no eletro, não é isso. Deixa pro ritmologista. A ritmologista faz isso. Ritmologista, mas vamos tentar aprender o que mata, o que é grave, o que leva uma preparada, de forma simplificada. E nunca está dizendo, nossa, o eletro é super difícil. Não, pelo contrário, vocês vão aprender aqui o eletro em tantos minutos, a gente vai tentar dizer aqui um eletro, principalmente as 3 principais coisas. É uma bradicardia, é um ataque cardíaco, é um ritmo de colapso. Então é isso que mata. O resto dá tempo a gente ligar para um colega, ligar para o cardiologista, pedir um parecer, né? Sei lá, fazer qualquer outra coisa. Então você tentar simplificar e não reter o conhecimento. Não, só eu sei eletro, só eu sei ensinar eletro. Não, pelo contrário, vamos simplificar para que até o guarda lá do hospital, segurança, chega um paciente lá e ele já também consegue triar bem, porque o conhecimento de atendimento de emergência é sobre triagem. Tem muita gente que pode ser infartado ou ser triado, se a sua equipe como Quantas pessoas, e às vezes essas pessoas são as que menos reclamam, vamos dizer assim. Aquela pessoa que está lá sentado, aguardando abrir a ficha e ele tem um AVC, mas ele está lá todo parado, ele nem... Quietinho. Então é importante eu treinar desde o segurança, desde um concierge, a ela perceber que apesar daquele paciente estar quietinho, às vezes ele é o mais grave. E inclusive com janela para ser tratado.
Né? Então, isso é que é importante, é a gente ensinar a forma simples. Sim. Um bom cuiabano falaria menos é mais, pra resumir. Mas se a gente falar de Einstein um pouquinho, Einstein falava que não faça as coisas mais simples, mas sim de forma simples. Exatamente. Não simplifique as coisas, mas faça elas simples, né? Não posso... O eletrocardiograma é super complexo. Mas o que a gente precisa fazer pode ser isso, isso e isso agora. O que não pode errar. O que não pode errar, essa é a palavra. Essa é a palavra. E agora, a gente pular um pouco desse lado e já associando uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente pode trazer pro pessoal. Associando direito médico. Como fica o prontuário nisso? Excelente. O prontuário, olha a pegadinha. Pessoal, olha a pegadinha. Porque é o seguinte, quem entende de direito médico e da saúde, a grande maioria são os advogados especialistas nisso. Poucos médicos são especialistas nisso, então pega a visão. Que é o seguinte, quer ver uma coisa? Papel, computador, aceita tudo. Imagina o seguinte, a descrição de um ato cirúrgico, de uma apendicectomia. Detalha tudo que foi feito no prontuário, mas a pessoa não é cirurgiã. Vale? Ela operou, o paciente sequelou ou morreu. E detalhou no prontuário que fez tudo certo, mas ela não era habilitada para aquilo. Isso vale? Nem do ponto de vista técnico, nem judicial. Do ponto de vista da emergência, o prontuário pode estar impecável, mas se você não tiver os treinamentos que a portaria 2048 fala e que as resoluções do CFM falam, você não está habilitado, mesmo que o prontuário esteja perfeito. Consegue entender? Sim. Porque é conversado com o juiz na hora da audiência. Fala, meritíssimo, ele detalhou que fez tudo no papel, mas ele atende papel? Não, ele atende pessoas, mas ele não tem o treinamento que o Ministério da Saúde pede e que o Conselho Federal de Medicina pede. Meritíssimo, o senhor gostaria que um familiar do senhor fosse atendido por um médico sem treinamento? A conversa é assim numa audiência. Vocês entenderam? Checa lá na portaria 2048 e nas resoluções do CFM. Volta aí para vocês verem quais são. A gente não está inventando nada. É o que a gente conversou. Isso foi trazido da aviação. A nível mundial. Não é só aqui no Brasil, a nível mundial. Por quê? Por que uma usina de energia nuclear não fica no meio de uma cidade? Angra 1, Angra 2. Por que uma estação de extração de petróleo não fica no meio de um centro urbano? Esvazia tudo ao redor. Porque apesar de ser alto nível de segurança, ainda tem perigo para quem está em volta. A aviação, o avião passa em cima da cidade, das nossas casas. E é um volume muito alto de pessoas atendendo. Então é o padrão ouro de segurança assistencial, é a aviação. É o que a gente comentou. Um piloto de avião, quando ele forma em ciências aeronáuticas, por exemplo, ele é piloto, ele não pode pilotar nada. Ele vai fazer uma habilitação para aquela determinada aeronave, Boeing 747, e ela tem duração de 2 anos. Venceu, ele tem que fazer de novo, senão ele não voa. E os cursos de urgência e emergência aeronáutica, eles são feitos a cada 6 meses, via de regra. Ponto. É isso. Para que ele faz isso tudo? Para não ter intercorrência, urgência grave ou emergência na aviação. E caso tenha, ele saiba manejar. E a gente que já está na urgência grave e na emergência? E lidando com pessoas no dia a dia. Sentimentos, emoções. Lá ele tem um aparelho que faz grande parte do trabalho, que é o avião. E a gente, que não tem aparelho nenhum? Somos realmente expostos a essa situação como um todo, né? Ser humano erra. Vem? Toda hora. Ser humano é falho. O protocolo, ele serve para que a gente não erre nada grave ou irreversível, sabendo que a gente vai errar. Mas é só para não errar o grave e ou irreversível. Ponto. Protocolo é uma palavra que vem do francês, a França que implementou isso na saúde, significa, segundo o dicionário Larousse, conjunto de regras ou princípios que definem uma operação complexa. E operação, procedimento operacional padrão, é isso num passo a passo, como a Vila muito bem disse. Então é um passo a passo, uma diretriz clínica no formato de passo a passo. E isso é importante, Lucas, porque quando você tem uma sistematização na sua cabeça, você, além de minimizar erro, você consegue atender no estresse, que é a emergência. Eu já tive a oportunidade de atender uma parada da minha irmã, que ela parou dentro do centro cirúrgico, e eu assumi a RCP. Eu disse, olha, eu sou a líder, eu vou assumir a RCP, e determinei funções para cada membro que estava ali, né, dentro do centro cirúrgico, e a minha irmã saiu, graças a Deus, né, sem lesão cerebral, sem nenhuma sequela, e após, né,
lógico, teve que mudar toda a sequência, que não estava prevista, era uma cirurgia eletiva, não estava previsto ir para a UTI, né? E todos os desfechos que se fizeram necessário. E logo em seguida, né, que teve o debrief, até porque, imagina, eu estava dentro da sala cirúrgica, né, quando aconteceu isso. Acompanhando, né, e tive que assumir a RCP. E logo em seguida, a primeira coisa, né, quando assim conseguimos sentar, depois ela está na UTI e tudo mais, bem, né, graças a Deus, como eu falei, sem lesão cerebral. A primeira coisa que o colega perguntou foi: mas você teve coragem de fazer a RCP na sua irmã? Sim. Por que eu tive coragem de fazer a RCP na minha irmã? Por causa da sistematização, do treinamento e de um protocolo que eu sabia fazer. E fui além de todos os que estavam ali presentes, estava dentro de um centro cirúrgico. Eu sabia que, em decorrência do treinamento, eu seria a pessoa mais capacitada para garantir uma RCP efetiva. Uma RCP efetiva. E é importante que a gente tenha em mente o quê? Eu tenho que estar preparado para atender minha irmã. Eu tenho que estar preparado para atender a irmã de alguém. Eu vou atender o pai de alguém. Então, eu também tenho que estar preparado para atender o meu pai, a minha irmã, a minha mãe ou qualquer ente querido, porque eu também vou atender um ente querido de alguém. E tudo do mesmo jeito. Isso que é o mais legal. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Então, esse preparo te faz justamente o paciente não nos escolhe, né? Como a gente estava falando. E também nós não escolhemos quem vai aparecer na nossa frente. A gente tem que tratar eles todos da melhor forma possível e tirar um pouco essa coisa cognitiva, né? Desse estresse maior, que muitas situações como essa, que eu não consigo nem imaginar como foi no cenário da senhora, e que bom que a senhora estava preparada, que bom que teve um desfecho positivo. Mas é de fato algo que não é necessariamente falado, você vai fazer isso, mas talvez agir e planejar e programar para que, se acontecer isso, eu vou fazer isso, talvez tenha te de fato propiciado isso, e hoje está saudável muito por conta desse treinamento como um todo. Muito interessante esse ponto, e parabéns, né, novamente pelo preparo, e acredito que também isso é algo que te estimula muito a continuar perpetuando isso, né? Eu comecei falando sobre isso hoje. Estou muito distante de conseguir encostar em tantas pessoas como vocês já fizeram, mas de fato que a minha avó, que a minha pessoa, sejam atendidas por pessoas como a senhora, que estejam preparadas. Então acho que essa é a principal missão que temos aqui. Posso fazer só uma colocação? Claro. O tipo de sistematização, abordagem sistemática unificada que a gente propõe, inclusive a gente disponibiliza isso gratuitamente de utilidade pública. É para, inclusive, um recém-formado conseguir atender do exato jeito que a gente atende. Meu filho, quando nasceu, quase morreu, eu fiz o atendimento também. Frequência cardíaca de 63, saturação de 85, glicemia de 11. 12 horas de vida. O que salvou ele foi o protocolo. Foi a sistematização, porque eu travei. É Deus e a sistematização. O que eu estou querendo dizer? Um recém-formado que seguir essa mesma sistematização, ele consegue salvar o paciente nos primeiros minutos, fazendo as intervenções de ataque, e liga, por exemplo, ou para o chefe dele ou para nós no SAMU 192, e a gente orienta as condutas. Esse é o ponto. Se sou eu atendendo a doutora Vilani, você ou o recém-formado, com a mesma sistematização, ótimo, o padrão é aquele. Agora, as intervenções de manutenção, dá tempo da gente discutir. 10, 15 minutos, mas o paciente não vai morrer, nem sequelar. Isso é o ponto, né? Então, conseguir estar preparado para diversas situações, a gente não sabe exatamente quais, mas a sistematização te protege de todas, vamos dizer assim. De todas. Exatamente. Você confia de voar com um piloto de avião pra gente fazer uma missão humanitária lá pra África? Você confia? Da gente pegar um avião e ir lá pra África? Por quê? Porque você sabe quem que é o piloto? Você confia no treinamento dele. Então, e a população também confia no nosso, então temos que estar... Não pode ter plantonista bom e ruim, ou um plantonista bom e menos bom, ou plantonista cada um faz de um jeito, o super talentoso e o mais tranquilo. É igual piloto de avião. Operadores de urgências graves e emergências. Via procedimento operacional padrão. Né? Eu acredito que esse é o treinamento inicial, com certeza, para ter essa base de tudo isso. Acho que dali que saem as grandes coisas. Porque também a gente tem que pensar um pouquinho, o único ponto que eu vou discordar disso é que a gente tem que desenvolver a medicina de alguma forma. Então, as pessoas que já estão no nível, vamos dizer assim, de ter isso muito bem estabelecido, são aonde a gente vai avançar. Isso. Mas, com certeza, um padrão mínimo tem que ser excelente.
Acho que é isso. É isso que a gente fala. E uma coisa importante desse padrão de atendimento, dessa sistematização que a gente traz, é que você consegue fazer em qualquer local do mundo. Porque não adianta a gente também trazer uma sistematização que eu só consigo fazer em Harvard, que eu só consigo fazer em hospital, né, de ponta, e o hospital que não tem as mesmas, né, mesmo material, os mesmos conjuntos de sistematização, né, a UPA, um pré-hospitalar. Estrutura diferente também. Estrutura diferente. Então, essa sistematização nós entregamos de uma forma simples, que dá para fazer em qualquer local do país e do mundo, com algumas coisas né, consigo agregar, se além do básico, que é o mínimo, vamos dizer assim, eu consigo ter a mais naquele serviço. Porque, novamente, não adianta eu apresentar uma coisa que é ótima, só que custa caro, que não tem em todos os lugares. Então, essa sistematização que a gente apresenta é a forma simples que você consegue fazer em qualquer local do mundo e que salva vidas, que é o mais importante. E como a gente consegue potencializar isso para quem está nos ouvindo e ocupa espaço como o da senhora, como o seu também, em diferentes lugares do Brasil, que vieram aqui, que não tiveram a oportunidade de ver vocês ali fazendo a simulação ao vivo, mas estão tendo a oportunidade de escutar. Como que eles vão desenvolver isso no cenário deles? Como que eles vão, vocês acreditam que seja a forma que eles podem potencializar isso que a gente está falando aqui na realidade deles lá? Então, primeiro é dar treinamento, né? Treinar. Outra coisa que a gente tem que desmistificar é que eu não preciso de bonecos caros, de aparatos. Nós trouxemos no treinamento aqui, né? Na simulação que nós fizemos aqui no Congresso, até porque realmente é uma forma de atualização. Nós trouxemos tudo que tinha de melhor, de ponta, né, na simulação. Mas a gente consegue fazer hoje um treinamento com um boneco de garrafa PET. Nós conseguimos fazer um treinamento de RCP com um travesseiro. Eu consigo fazer com a boneca de qualquer filho meu, boneca de qualquer filho. Então, o que mais importa é a gente trazer essa sistematização da forma mais simples ou da forma mais avançada, com bonecos de alta fidelidade. Mas o que a gente quer dizer é que a gente consegue entregar essa sistematização em qualquer unidade fixa ou móvel de pré-hospitalar e intra-hospitalar, de uma forma simples e, ao mesmo tempo, o treinamento a gente consegue também entregar com bonecos mais simples ou bonecos mais avançados. Novamente, a gente tem que fazer com que os gestores também, né, de cada hospital, de cada unidade, consigam medir qual a assistência que ele está prestando. Porque não se pode melhorar o que não se mede. Não tem como eu dizer, o meu hospital é o melhor, é excelente, comparando a quem? Precisa de números. Precisa, primeiro, você ter coragem de medir. E a coragem é para vir com um número que não é tão... que muitas vezes não é o que você gostaria, mas pelo contrário, é o que faz você mudar, do que você estar, né, no achismo e dizendo que o seu hospital é o melhor, se você não tem como medir. Então, de novo, não se pode melhorar o que não se mede. Com certeza, muito legal, muito bom. Então, a gente indo para um passo final agora, que a gente já está esgotando o tempo, alguma mensagem vocês querem deixar para o pessoal que está nos escutando em relação a tudo isso? Minha interpretação aqui conversando com vocês é: sistematize seu atendimento, o mínimo que você faz na medicina tem que ser excelente, e dali a gente vai passando para próximos passos. O atendimento protocolar é uma forma de operacionalizar e melhorar a sua própria operação, que seria um protocolo complexo, né? Um fluxo complexo, como você mesmo nos trouxe, né? Algo específico que vocês querem dar para esse pessoal, uma mensagem nos 30 segundos que a gente consiga passar para esse pessoal, e claro, depois deixar vocês disponibilizarem onde encontrar vocês. Não, tranquilo. O que é importante é isso, é sempre buscar o simples, né? O simples hoje é a melhor forma, né, que a gente consegue fazer em qualquer lugar. A gente sempre entregar o melhor valor ao cliente, que eu acho que é a nossa vida, né? De uma forma que você consiga atender a expectativa do cliente. Nem sempre o paciente vai lá só para um atendimento também de um paciente grave, mas muitas vezes ele quer um olho no olho, ele quer um médico de alma e de coração.
Isso é bem real mesmo, a gente vê na nossa prática, né? Que às vezes a gente fica, o paciente não tem nada, mas talvez ele só queira ouvir de você que não tem nada. Com certeza. Então, muitas vezes a gente vai indo pra esse caminho. E o nada nem sempre é o físico, né? Às vezes é um problema psicológico, né? Um problema familiar, e que a gente sabe, né? Que os problemas psicológicos estão aí no dia a dia, né? Então, isso daí é importante, e às vezes só você conversar com aquele paciente, ele já sai muito satisfeito. Com certeza. Algumas palavras, Sebastião, pessoal? Pessoal, o nosso lema em urgências graves e emergências é treinar para salvar. Não tem como ser diferente. E o treinamento, ele vai garantir replicabilidade. O que é sistematizar? É fazer tudo sempre igual, no padrão mais alto e mais atual. E disso trazendo segurança para o paciente e para o próprio profissional. E aí a gente ministra esses treinamentos internacionais do Acre ao Rio Grande do Sul. A doutora Vilani, a empresa dela de treinamentos, a gente já treinou o pessoal do Sírio-Libanês, do Albert Einstein aqui, a gente treinou o pessoal do Grau São Paulo, do SAMU São Paulo. Então... Em Cuiabá também vamos. Terra boa, saudade da farofa de banana. Os treinamentos internacionais, basicamente eles fazem o que a educação suplementar faz com a educação pública. Entende? Sim. Da mesma forma que a gente precisa das universidades particulares, porque as públicas não dão conta de suprir a demanda, os treinamentos públicos via núcleo de educação do SAMU também não dão conta. Por isso que existem os treinamentos privados. A gente recomenda o que é o padrão ouro, o que a gente gostaria que as nossas famílias fossem atendidas. E grava, pessoal, todo mundo é paciente. Todos nós somos pacientes. Se ainda não foi, vai ser. Eu quero ser atendido por alguém treinado e sistematizado. Você não. É verdade, uma boa provocação. E com essa eu acho que a gente já pode encerrar dessa forma. Que de fato vocês aí consigam cada vez mais ter esse entendimento que a nossa formação ela é contínua, não acaba nos 6 anos, pelo contrário. Vocês se atualizam hoje, a gente continua se atualizando. Vocês mais que na graduação. Que dão aula, que estão falando, que são referências no assunto, continuam se atualizando. A gente tem que ter essa noção. Na residência, eu lembro que um chefe me falou uma vez: se você trata uma mesma doença igual nos últimos 5 anos, você está desatualizado. Ponto. Então, o sempre foi assim, tá errado. Então, você tem que, de fato, ficar replicando isso para que o seu mínimo continue sendo excelente. E isso também vai gerar, além de melhora para o paciente e para você, oportunidade de trabalho, enfim, outras coisas que a gente nem entrou tanto no mérito agora. Então, para a gente finalizar, muito obrigado de novo ter a presença de vocês, com certeza muito enriquecedora para todo mundo. Para mim, pessoalmente, a oportunidade de estar olhando nos olhos de vocês e também do pessoal que vai estar acompanhando. É um prazer enorme ter vocês aqui. Quiserem disponibilizar alguma coisa para onde encontrar vocês, para a gente deixar aí o pessoal no conforto de casa, continuando aprendendo com vocês. Então, hoje eu tenho um instituto que chama Instituto Vilani Mendes, né, que é onde nós realizamos todos esses cursos, né, chancelado, PAUS, ACLS, ATLS, disponibilizamos também lá essa sistematização, né, com a segurança da cena, avaliação inicial, suporte básico de vida, avaliação primária, secundária e terciária, para que seja difundido em todo o mundo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, né, e que a gente consiga salva a vida. A minha visão de futuro, eu espero que um dia eu consiga ter um motorhome e que saia dando treinamento, parando ali naquela cidade, que seja a mais simples possível e ensinando a criança que está na escola a fazer um RCP. Essa será a minha visão de futuro e meu objetivo. Muito legal ver a senhora com tanto tempo de estrada continuando com isso, e o brilho que eu vejo nos seus olhos, eu acho que a senhora vai conseguir fazer isso, e que eu puder contribuir de alguma forma, está à disposição também. Acho que esse é o nosso grande passo. A medicina estuda, a gente para na RCP de qualidade. Isso é verdade. Então, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Acho que a gente pode finalizar o nosso papo aqui agora e continuar aí com a nossa missão aqui do 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas aqui de Brasília, trazendo as palestras, trazendo as simulações, justamente aqui para vocês aí do conforto de casa. Muito obrigado e até a próxima.